Refutando a refutação do refuta, urgia refutadeira. Vamos lá, vamos refutar. São dois criadores de conteúdo, a menina do Fé e Tulipas, eu não sei quem a ouve, mas adultos ouvindo essa moça eu questiono muito, porque ela tem opinião formada sobre tudo e é como o Raul Seixas dizia, é melhor ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, o canal dessa moça não é uma fé própria, né? O canal dessa moça é o que ela ouviu dizer. E assim ela constrói suas narrativas, os seus argumentos, as suas bases de fé, de prática, né? E sua base de conteúdo. É o evangelho do ouvir dizer, a Frei Tulipas, que é muito comum nessas gerações que não tiveram base, 4 gerações anteriores, né? Que é o que a gente mapeou, e essa moça, ela refuta com base naquilo que ela ouviu dizer, naquilo que ela leu de livro. Não tem experiência de vida quase nenhuma, não tem fé provada quase nenhuma. É o famoso ouvir dizer. Telefone sem fio, o canal dela. Então ela está falando mal da psicologia, e o Felipe, que acho que ele é neurocientista, eu já não lembro, mas ele refutou o Mocelin quando tratou-se de depressão e uma série de coisas. Acompanhe o canal dele e vocês vão ver. E o Mocelin, ele me dá uma certa apatia, eu fico realmente muito desanimada. Só olhando aquele moço, eu já fico desanimada, né? Então, não tenho nem vontade de refutar o Mocelin, porque ele é cansativo. Mas essa menina aqui, eu achei bom refutar, porque para ver como é que tá essa geração, né? O Mocelin é só mais um que tá vendendo cursos, né? E tá pouco se lixando para a alma da galera. O negócio dele é fazer material, capas que vendem e tudo mais, né? E essa moça é o evangelho do ouvir falar, então é aquela coxa de retalhos, e ela fala sobre nada que foi provado, ela não tem uma experiência testada, provada. O negócio dela é pegar frases, é pegar livros, é pegar sabedorias por aí, nem sempre bíblicas, né? E fundamentar seus argumentos, seu canal é todinho em cima de areia, né? E o Felipe vai refutar a moça do Fé e Tulipas. Eu gosto do Felipe, ele fala muito de pseudociência, fala dessa capacidade aí do cérebro, uma série de coisas, ele é muito legal, né? Sigam o Felipe e não sigam a Fé e Tulipas, esse seria o conselho de uma tia velha. Mas vamos lá, vamos refutar a refutação, a orgia refutadora, o refuta do refuta, o refutamento, o círculo do refutamento vai começar. Foi. Bora lá. Transferência de culpa, vitimização, orgulho e egoísmo socialmente aceitos, falta de confrontação ao pecado, diagnósticos para esconder pecados, clichês antibíblicos, fundamentos teóricos combativos à fé cristã, e esses são apenas alguns dos problemas da psicologia moderna. Mas nem Antes do Felipe falar, eu vou falar, porque a tia velha é assim, ela passa na frente e não espera ninguém, né? A gente tem preferencial. Então, a psicologia, ai Jesus, as pessoas ignoram que nós somos corpo, alma e espírito, né? E a palavra de Deus, ela faz divisão entre o que é da alma e o que é do espírito. Mas no decorrer do período eu vou falar sobre isso. Tá, vai lá. Ela deu esses temas, essa música de fundo, falou um monte de coisa e não disse nada, né? Ela nunca participou de uma terapia, ela nunca participou de um discipulado, ela nunca participou de nada, dá para ver, então. Ela vai dar vários conceitos do ouvir falar, de onde ela leu, e vamos ver o que ele falou. Eu coloquei esse vídeo, mas eu fui fazer minhas coisas e não assisti. Então, basicamente, eu vou estar assistindo com vocês aqui enquanto a gente conversa. Se a Gabi quiser participar, né, minha filha, bem-vinda. Tá, então, vamos lá. Eu prefiro ouvir minha filha, que minha filha tem uma fé provada e não uma fé de ouvir falar, né? Então, eu gosto quando a minha filha me coloca para pensar. No cantinho. No confronto, né? Muito bom. As gerações aí conversando e chegando
Na verdade, que não é comigo nem com ninguém, a verdade é Cristo. Vamos lá. Nenhum deles é maior do que a afirmação que é feita em toda sessão de terapia, que diz que Deus não é importante o suficiente para lidar com os problemas do ser humano. Isso não existe em terapia. Eu já fiz terapia até mesmo, né, por conta da questão do ambiente da violência doméstica, de 4 gerações, minha mãe, minha avó, eu, minha filha, todo mundo, e aí a gente passou por 2 terapias, para falar a verdade, né? 2 ONGs. Uma ONG eu procurei no começo para saber como lidar e nos orientaram e tudo, né? Inclusive a gente descobriu o nome das violências e qual era a característica através dessa ONG que atuamos juntas, que é uma ONG que tem um viés mais feminista, Estado laico, essas coisas, mas que cuidaram da gente muito bem, obrigada, né? Eu sou eternamente grata ao que elas fizeram. Normalmente as terapias com vítimas de violência doméstica, eles oferecem por 3 meses, né? No máximo. E o nosso caso foi tão sério que deu 1 ano. Mas durante a terapia a gente teve que se esquivar um pouco nos conceitos feministas, nos conceitos de ideologia de gênero, uma série de coisas que não são conceitos bíblicos, né? A gente tem o projeto Rasga o Teu Véu Igreja aí, quem quiser conhecer, que é para lidar com isso, né? Porque bom, não vou passar. Mas não é dito que você não precisa de Deus, inclusive é respeitado o seu credo, né? Você é respeitado. Só que tem as ideologias muito fortes, porque é a raiz, né? A espinha dorsal do movimento, né? Então, a gente conhece um pouco esse outro lado, por isso que eu fundei esse projeto aí do Rasga o Teu Véu Igreja para lidar com isso. Tá bom? Que é baseado 100% em conceitos bíblicos e num Deus justo e vingativo. E na mulher da cidade de Abel, que fez rolar pelos muros a cabeça do transgressor, do filho de Belial. Não que a gente quer decapitar ninguém, mas o rolar é o expor, é o tratar, o tirar do meio, como dizia o apóstolo Paulo. E também fomos atendidas, como chamava, filha? Impacto Mulher? Pelo Impacto Mulher, isso. Que foi designado pela Defensoria Pública, né? Que nos acompanhou e de quem nós temos laudos, etc. Tá bom? São ONGs muito legais para se envolver, para ajudar, mas lembrando que o conceito bíblico ali não se encontra, né? E o conceito bíblico lidado nas igrejas para tratar com o assunto é leviano, é cheio de dogmas, interpretações e fortalece a agressão e perpetua a violência. Então, nem uma coisa nem outra. Cola na gente aí que é só sucesso. Ai, vamos lá. Vamos lá. Esse daqui é um grande sumário, na verdade, dos argumentos que virão em seguida. Tá? Então, beleza. Ela falou sobre vitimização, ou seja, que a psicologia moderna colocaria o sujeito sempre numa posição de não, você é a vítima, você não é o... Na verdade, quando nós passamos pelas 2 terapias, né, 2 lugares diferentes, não nos tratavam como vítima, nos ajudavam a identificar, inclusive as violências que a gente passava e não tinha noção de que eram abusos e violências, nos ajudava a identificar, nos ajudava a nos fortalecer emocionalmente para que a gente pudesse não cair de novo, porque então nunca foi dito que eu sou vítima, que eu sou coitadinha, nada disso, nem minha filha, né? Então, isso é mentira. Claramente, essa moça nunca participou de uma sessão de terapia. Aliás, está voltando discipulado, né? É melhor que terapia. Tem seu valor, né? Tem seu lugar. E os terapeutas hoje estão ocupando espaços que os discipuladores deixaram faltar, que é o que Jesus mandou a gente fazer, ensinar os discípulos guardar tudo aquilo que ele tem dito e lavar os pés dos discípulos, né? Então, se houvesse mais discipulado e menos dissimulado, a gente resolveria muita coisa, mas eu não estou tirando mérito e eu não sei o que ele vai comentar, e aí a gente vai comentando no começo. Vamos lá. Culpado de nada, você é a vítima. A transferência de culpa, então, eu já escutei esse argumento de outras pessoas cristãs, da ideia de que a psicologia
ela tiraria o sujeito como responsável pelos dilemas e problemas da sua vida e colocaria, no seu pai na infância, sua mãe que não te deu um carrinho, esse tipo de argumento. O outro, que é extremamente preocupante, que Então, assim, esse negócio foi seu pai na infância, é sabido que você é produto do seu meio, né? Todas as influências que você recebe influenciam, a influência influencia, né? É redundante, mas é isso. As influências que a gente recebe desde o útero materno influenciam o nosso estilo de pensar, de reagir, uma série de coisas, formam a personalidade, especialmente crianças aí na primeira infância, têm sua personalidade também formada por aquilo que ela passa. Então, muito disso é construído. Por isso que quando Deus chama o seu povo para fazer um novo povo, ele diz, não entre em contato com povos estrangeiros, porque vocês vão aprender as práticas deles, vão imitar as suas ações. Então, não deem seus filhos em casamento e nem casem as suas filhas com o pessoal de lá. Por quê? Porque você vai aprender os maus costumes. E um pouco de fermento sempre vai nivelar toda a massa. E você vai repetir o comportamento dos seus pais. Mas isso daí Jesus quebrou a maldição na cruz. Ele quebrou a maldição de quem está crucificado com ele. A partir do momento que você despenca da cruz e vive sua vida longe da cruz, você está bem vivo, muito bem, obrigada, que pena, a maldição está sobre você, porque a maldição só não chega para quem está crucificadinho lá com Jesus, mortinho da sua sala, né? Se você vive sua vida independente de Jesus, a maldição, ela tem causa e vai te pegar, tá bom? É só na cruz. Se você não está crucificado com Cristo, se você não leu Romanos 6, pelo menos, você não entendeu, foi nada. Que é diagnósticos para esconder, né, para camuflar pecados. Esse é, inclusive, o que eu vou refutar com algumas literaturas que eu trouxe aqui para vocês, para mostrar depois. Porque, veja, como que exatamente um diagnóstico ele... É que, na verdade, a mente da gente, né, o nosso coração, não é o coração que bombeia sangue, nem aquele coração que se apaixona pelo moço, né? O coração da gente é a central da vontade. Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, né? A imagem deles da triuno, né? Não vou entrar em dicotomia, tricotomia, nada disso, mas nós temos a capacidade de pensar, de refletir e decidir. Deus, quando ele disse assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, tenha ele domínio dos peixes, dos animais, e criou macho e fêmea, e de repente apareceu só Adão, cadê a Eva? A Eva veio depois, foi tirada de dentro de Adão. Adão ficou um tempo sozinho, por quê? Porque esse façamos é o projeto de Deus, é o projeto original. Então Deus é um Deus pensante, ele projeta, ele tem seus planos, né? E aí a coisa vai acontecendo. Como ele não tem robô, como ele não é diretor, né? Ele só dirige quem permite, mas a gente não é robô, não é controlado, não é um ser máquina, né? Como a inteligência artificial vai tentar fazer comigo com você, porque o tempo todo você finge que é livre, mas não é, você está sendo bombardeado. E a gente tem que decidir o que fazer. Eu até me perdi no raciocínio, porque eu esqueci o que ele falou, mas vamos voltar, vai. Esconde um pecado, tá? E eu vou falar isso depois, provavelmente. Então, o pecado, ele adoece, né? O pecado, ele tem a sua origem. Dizem que o pecado original foi só lá no Adão e Eva, e que o bebezinho que nasce não peca, coitadinho do bebê, né? Não, e aí vem Davi, falou, em pecado me concebeu a minha mãe, todo mundo acha que ele é filho de adultério, aquela rolo, não é. É que a Bíblia diz muito claramente, Adão é alma vivente, Jesus, espírito vivificante. Por Adão veio o pecado, entrou o pecado para todos os homens, e Jesus não tinha semente de Adão, então em Jesus nós temos a condição, o poder, recebemos poder. Quando recebemos Jesus, ninguém aceita Jesus, é isso que eu bato na tecla, nós recebemos Jesus, e nós recebemos poder para sermos transformados em filhos de Deus, a saber dos que creem no seu nome. E esse poder é a graça, que nos ensina a renunciar às paixões carnais, como diz lá em Tito,
e a viver de uma maneira sóbria e piedosamente enquanto a gente está aqui nessa terra, renunciando. Então, a graça é o poder de Deus, né? Que nos transforma em filhos de Deus e nos dá a capacidade de ir negando a nossa natureza carnal, natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Então, o pecado, ele vai adoecendo você, ele adoece as suas emoções, seus sentimentos, a sua vontade, a sua capacidade. Ele é corrosivo como cárie, né? Ou você arranca de uma vez, ou vai ficar corroendo ossos, nervos e tudo mais, né? Até ir para a corrente sanguínea, para o coração, então é muito sério. Em algum momento ela vai dar uma deixa perfeita para isso, e eu sei disso porque esse tipo de argumento não é uma coisa nova, eu já li livros, inclusive, de cristãos falando bobagens dessas, então eu meio que presumo que os argumentos sejam os mesmos, então eu sei que ela vai entrar em alguns assuntos. A tia de Bereia falando, e quem souber quem eu sou a Evelyn, mas eu tenho esse pseudônimo. Que vão me dar completa margem para eu falar desses temas todos. A gente precisa de mais de bereanos do que de teólogos, né? Os bereanos pegavam a pregação do apóstolo Paulo enquanto ele pregava e conferiam com as escrituras. Muita besteira seria evitada, muita falsa doutrina, muito falso ensino, se houvessem bereanos no culto que checassem a ministração e levantassem seu dedinho e dissessem: não é bíblico o que você está dizendo, é herege, porque não convém com o todo, porque a escritura toda é a palavra de Deus. Toda a escritura é o contexto perfeito, não um capítulo, uma época ou um livro específico, né? Ou um versículo, nada disso. O contexto é o todo da escritura, é igual um quebra-cabeça. Se você virar uma peça de lugar e tentar encaixar onde não cabe, dana tudo, né? Então fica aquela aberração. E é o todo da escritura que é a palavra de Deus, porque tem nome Jesus. Mas a ideia é, se um diagnóstico ele está ali para esconder um pecado, esse argumento ele é insuficiente para abandonar ou contraindicar uma prática em saúde. Por quê? Porque, logicamente, na perspectiva cristã, qualquer sofrimento na vida é por conta do pecado. Porque só existe o sofrimento na vida humana graças à queda do homem em Adão. Essa é a lógica cristã, essa é a perspectiva teológica. Logo, teoricamente falando, qualquer sofrimento é culpa do pecado. O que não resolve o sofrimento. Ou seja, saber da razão, pedir perdão, não resolve o problema necessariamente. Na verdade, né, o que se espera, que Deus esperava de Adão, a ordem de Deus para Adão, antes mesmo de tirar a Eva lá de dentro, por isso que Deus tratou diferente ali a questão, né? Jesus não tinha semente de Adão, porque foi sobre Adão a responsabilidade não só de lavrar o jardim, mas de guardar o jardim. Satanás tinha caído já, eu vou falar o diabo, porque eu acho Satanás muito mais chique, se eu fosse falar com ele. Lúcifer eu não gosto, que é o nome de luciferianos. Eu chamaria de Satanás porque eu acho mais chique, mas é diabo mesmo, é feio, mas assim mesmo. Diabo, Satanás, dragão, antiga serpente, assim que a Bíblia nomeia o camarada, né? Então ele caiu e foi expulso, houve guerra no céu e ele enganou 1/3 dos anjos, fez lá seus comércios, influências, suas coisas, conseguiu com seu Sambarilov enganar 1/3 dos anjos que lutaram ao lado dele, defenderam o diabo e caíram depois de muita luta contra Miguel e seus anjos. E aí ele caiu para a terra, sabendo que pouco tempo resta, e a terra ficou lá sem forma e vazia. E Deus tem uma feliz ideia de falar: o que eu vou fazer? Eu não vou descer lá nesse momento, eu vou fazer alguém conforme a nossa imagem e semelhança, que vai dominar, vai exercer domínio sobre os peixes, sobre todas as coisas criadas, vai crescer, vai multiplicar, vai encher a terra todinha. E Deus começa a pôr ordem no caos antes de criar o ser humano, e quando termina aquela ordem do caos, Deus vai lá e coloca o homem para cuidar do jardim, para guardar. Então, nossa vida tem que ser oração e vigilância o tempo todo, porque o pecado, quando a gente está crucificado com Jesus, a gente não vive mais, é Cristo que vive na gente, a gente tem a divina semente, não vive pecando no gerúndio, comete falhas sim no processo de aperfeiçoamento, mas
não é dominado pelo pecado, a gente exerce domínio. A gente não é dominado pelo pecado, pela concupiscência, que é a nossa inclinação, cada um tem a sua. Existem inclinações que são comuns a todos os homens, a todos os seres vivos, né? E são essas as tentações que os evangelhos mostram, né? Porque Jesus não foi só tentado 3 vezes por Satanás. A Bíblia diz que durante 40 dias ele foi testado em toda a sorte de tentação. Mas as escrituras, a Bíblia só traz 3 casos que são comuns a todos os homens, que é a independência de Deus, né? O desejo de ser independente de Deus, que é dizer para Deus, eu não preciso de você, se eu quiser eu me jogo daqui, você tem obrigação de me guardar, que é uma pessoa que testa Deus, que tenta Deus, né? Que provoca Deus e acha que é o Todo-Poderoso, que não tem temor de Deus. Temor é respeito, não é medo mesmo, né? Ele é fogo consumidor. Se você não tem medo de pôr a mão no fogo, então você tem problemas, é bom passar por psicólogos. Porque Deus continua fogo consumidor, inclusive no Novo Testamento. Eu escrevi um livro chamado Deus se converteu, sou eu que escrevi, mas e fala exatamente isso, que as pessoas acham que a cruz fez Deus passar por uma sessão de terapia. Ele voltou mais complacente, mais legal, ele era muito iracundo, muito chato, né? E não é nada disso. Lá em Hebreus vai dizer que a graça, o maior sinal da graça é a reverência e o santo temor. Porque nós sabemos que o nosso Deus é fogo consumidor. E não perder de vista, lá em Hebreus também, que é Novo Testamento, não estou nem trazendo Antigo, de que Deus é fogo consumidor. Então, se você não tem medo de pôr a mão no fogo, de brincar com fogo, aí tá ruim para você. Então, o maior sinal que alguém está na graça de Deus é quando ela é reverente, ela tem reverência, santo temor, e ela sabe e tem consciência que Deus é um fogo consumidor, né? Isso dentro da perspectiva cristã. Tanto é que muitas pessoas se arrependeram. Se a gente pega a Bíblia, a gente tem inúmeros casos de pessoas que se arrependem dos seus pecados, mas Deus não exime elas das consequências materiais dos seus atos. Por quê? Porque a Bíblia mostra um Deus que é justo. Portanto, tudo bem, você... Exatamente isso, né? Mas não só porque Deus é justo, mas porque de Deus ninguém zomba, ninguém tira onda com a cara de Deus, ninguém faz ele de palhaço, né? Ninguém brinca com Deus, porque ele é fogo consumidor mesmo. Então, é também Novo Testamento que eu vou dizer, né? Que vocês dizem que agora está liberado, né? Jesus morreu, o problema dele, agora eu vivo para mim. Se Jesus morreu, está resolvido. Não é assim. Jesus morreu é meia verdade, você morreu com ele, é verdade completa. E não vive mais. Então, a meia verdade produz uma mentira inteira. Satanás não contou mentiras cabeludas para Eva. Não conta mentiras cabeludas para Jesus no deserto e também não conta para mim e para você. São meias verdades, aquela coisa que tem uma cara de verdade, mas é pincelada, né? Então, de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Mesmo você não tendo a morte pelo pecado, a morte eterna, né? Que é fruto do pecado, a separação eterna e a morte eterna, você cumpre as consequências do pecado ficam. Então, você plantou abacaxi, você vai ter que descascar o abacaxi, né? Deus te dá graça, Deus te ajuda, mas o abacaxi está lá. Mas eu sempre falo, Davi foi assim, olha, o profeta Natan falou, Deus perdoou o teu pecado, certamente não morrerás, mas porque você deu ocasião para que os inimigos blasfemem do nome do Senhor, aí vai acontecer uma série de implicações. A espada não vai ser apartada da sua casa, teu filho com Batseba, o primeiro, vai morrer, e o reino depois vai ser requerido e tal, né? Porque é assim, né? Mas você não vai morrer, né? Mas a consequência fica. Né? Então, o de Deus ninguém zomba. Você não tem a condenação do pecado quando você se arrepende, lava suas vestes no sangue do Cordeiro e alveja as suas vestes. Tem pecado que não sai de primeira, né? Tem que lavar, deixar quarando no sol, igual antigamente, o sol da justiça que é Jesus, e você contar com outras pessoas para te ajudar e colocar na luz, e você conseguir vencer cada pecado, né? E ficar cada dia mais a imagem de Jesus. Esse é o projeto aí.
Jesus veio nos redimir, nos resgatar, nos reconciliar com Deus e resgatar a imagem perdida de domínio, a imagem que nós tínhamos antes de Adão, antes da queda. Vai. Você está perdoado, o que não quer dizer que você vai ser eximido das consequências humanas materiais dos seus atos. Um exemplo clássico disso, os bandidos pregados à cruz ao lado de Cristo. Tá? Então ali nós temos dois bandidos. Um que escarneia ali. Escarneia? Escarnece. Essa é a palavra? Faz escárnio de Cristo na cruz. E os escarnecedores da justiça são filhos de Belial, né? Por isso que a terra foi destruída. Lá em Gênesis, acho que é 13 ou 6, uma coisa assim. Os filhos de Belial eram grandes pecadores contra o Senhor. E lá em... Nossa, essa mulher fala tão alto. Não, eu vou continuar. É só para ficar gravado. Eu vou continuar, porque às vezes me chamam de mentirosa, né? Então... o que acontece? A gente... Eu vou prosseguir, para ficar registrado aqui, em tela grande, né? O que ele estava falando, você lembra? Sobre o ladrão da cruz. O ladrão da cruz. Eles foram crucificados e tal. Realmente, hoje você vai estar comigo no paraíso, mas você vai ter a sua consequência. Mas as consequências ficam, né? Porque a gente só vence o acusador e fala, não tem mais acusação, que aqueles que estão em Cristo Jesus. Primeiro tem que estar em Cristo Jesus e tem você uma outra lei operando em operação. Se você tem a lei da gravidade, por exemplo, aqui, né, a gente está no planeta Terra, tem a lei da gravidade. O que acontece? Derrubou um negócio, cai. Né? Se soltou um negócio, ela vai cair, a lei da gravidade. Agora, a lei do Espírito da vida em Cristo te livra da lei do pecado da morte. O que é a lei do pecado da morte? Peca, morre, peca, morre, peca, morre. Né? É um ciclo vicioso. E vem Jesus, e para aqueles que estão em Jesus, crucificados com Cristo, vivendo não a si mesmo, mas Cristo vivendo neles, porque foi para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu só para te perdoar, para falar que você é lindo, por amor, aquela coisa ridícula. Não, ele morreu para que você morresse. O pecador que é você, o pecador que vive em você, morra. Que foi a serpente no deserto que Moisés levantou. Né? E Jesus falou, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ou seja, quando aquelas serpentes no deserto mordiam o povo que estava em pecado, Moisés levantou a serpente de bronze, que mais para frente começaram a adorar e tiveram que quebrar ela todinha, deram nome e tal, mas fecha parênteses, né? E aí, esse pecado aí, o pessoal era mordido pela serpente, para não morrer, eles tinham que olhar para a serpente maior. Então, tinha um monte de serpente no chão, que era uma praga, né? Picavam as pessoas e eles tinham que olhar para a serpente de bronze, a serpente maior que estava levantada sobre o madeiro. Isso foi Moisés que levantou, e aí Jesus diz a mesma coisa. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ou seja, é como aquele ímã que puxa. Então você olha para Jesus e você se vê crucificado com Cristo, vivendo não mais você, o pecador, mas Cristo vivendo em você. E a vida que agora a gente vive na carne, a gente consegue viver pela fé no Filho de Deus. Que fé é essa? Que como ele venceu, eu venço também. Como ele venceu o pecado, eu venço também. Porque Jesus foi tentado em tudo e nunca pecou. E pela, como é que chama? Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, mesmo sendo filho. E ele, sendo filho, disse no Getsemane, olha, orem e vigiem, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ore para você não entrar em tentação. Tem gente que não tem medo de tentação, mas se você cair, já era. O pecado, uma vez concebido, vai gerar morte. Morte é separação de Deus. O pecado faz separação. Então, não é uma vez salvo, sempre salvo, e não é tô limpo para sempre, não. Sujou, alveja, lava no sangue do Cordeiro, não teme não ama a sua própria vida e você vence o acusador dessa forma, né? Então, é desse jeito. A mulher nem mora aqui e fica fazendo esse escândalo. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos seguir. Vamos deixar gravado isso aí. E o outro se arrepende. Ele se arrependeu, foi salvo, continuou na cruz pregadinho e morto. Tá? Ou seja, e aí morreu no caso. Ele se arrependeu. A razão de todo o seu sofrimento foi solucionada.
Ele foi limpo dos pecados ali pelo sacrifício. A mesma coisa que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério, né? Aí todo mundo fala, Jesus não apedrejou. Então, como eu estava dizendo, que é sobre a mulher adúltera pegar em flagrante adultério, muita gente exalta, não julgueis para não ser julgados, essa estupidez. Eu tenho um podcast aqui que fala sobre isso, né? No canal. E a falar, a mulher pega em adultério, Jesus falou que não tem pecado, atira a primeira pedra. Só que Jesus não falou só isso. Depois ele olhou para ela e falou, vá e não peques mais. Outro que ele curou o paralítico lá e disse, vai, não peques mais. Então vai acontecer coisa pior. Tem coisa pior, sempre tem. Mas ele disse, vai, não peques mais. Então, Jesus não só perdoa pecados, mas ele dá o poder para você ir e não pecar mais. Certo? De Deus. Adivinha? Ele morreu. Ou seja, não é porque você se arrepende que Deus vai fazer com que a sua vida solucione, porque isso é o que a gente chama, né, de teologia coach, né, a teologia contemporânea. Felipe, ouso dizer que não é só a coach, não, é a teologia das teologias que se espalharam por aí, depois que João 3,16 virou centro da Bíblia erroneamente por Billy Graham, né? Na verdade, João 3,16 não é o centro da Bíblia, o centro da Bíblia é Romanos, quando diz por que Jesus veio, por que ele morreu, para quê e para quem, né? Então, o completo é Romanos e não João. Eu escrevi um livro chamado Enviados Ausentes, onde a gente aborda isso. Por que a gente é um enviado ausente? Porque a gente foi enviado e está pregando outro evangelho, então não está cumprindo o envio, né? Jesus só vai voltar quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. O evangelho do reino é o evangelho do arrependimento para a remissão de pecados. Foi esse o evangelho que Jesus pregou, que João Batista pregou, Jesus pregou e mandou aos discípulos pregarem por todas as nações o evangelho do reino quando ele ressuscitou. Ele disse que tudo que foi cumprido, dito de Moisés, nos Salmos e nos Profetas, foi cumprido em Jesus e que agora nós deveríamos anunciar a sua morte, até que venha, não Natal, essas babaquices, não. E também temos um podcast sobre isso, né, tia? Tem o podcast da tia. Aqui tem uma playlist podcast, que é uma tiração de onda com os insensatos gospels, né, parafraseando o apóstolo Paulo, dos insensatos gálatas. E aí a tia de Belém aqui, a Gabi, a gente fez um podcast, uma brincadeira mesmo, mas com muita verdade ali, com uma linguagem mais divertida, mais escrachada para comentar. Tem o Bueiro Gospel também, que a gente tem alguns episódios aqui no canal, e a gente fala sobre isso. Peça perdão a Deus e ele te deixa milionário. Seria a mesma lógica, tá bem? Então não é porque você se arrepende que materialmente você será eximido de sofrimento. Tanto é que Deus deixa um recado muito claro, né? Cristo deixa um recado muito claro. Se você lê a Bíblia, é uma recomendação. Os dias são maus. É uma clara... Jesus vai além também, né? Jesus, enquanto ele estava aqui, ele dizia, vai, não peques mais. Eu te perdoo, mas vai, não peca mais. Tanto para a mulher adúltera como para o paralítico. Ele falou, vai e não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior, né? Então, ele não só perdoa, como ele ordena que a gente siga o nosso caminho não pecando mais, que vai ficar pior. Que medo, né? Eu estou fazendo até isso em desobediência, que não é para ensinar nada, mas eu vou deixar privado esses vídeos até a segunda ordem, enfim. Mas não é que não era para eu ensinar aqui no YouTube, que Deus não está na internet. Revelações novas, tempos novos e tal, mas eu estou fazendo só para tirar de mim, porque eu estou me sentindo sufocada. Quem sabe, se você estiver assistindo esse vídeo, vai ver que Deus liberou, né? Só por isso. Senão eu vou guardar aí pra mim, ou Deus vai passar o fogo e vai queimar tudo. Eu não quero sofrer consequência mais de desobediência. Mas Jesus glorificado, depois que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus e foi assentado à direita de Deus,
ele se manifestou na ilha de Patmos para João e disse: eu repreendo a quem eu amo, ser zeloso, se arrepende. E os elogios que ele tinha para fazer para cada igreja não eram suficientes para tirar até o direito à árvore da vida, né? Então ele dava a coisa boa que as pessoas estavam fazendo, o Jesus glorificado que hoje existe, que seus olhos são chamas de fogo. O Jesus que a gente vê não é o The Chosen, não, é o Jesus que dá medo, que o apóstolo João, que eles se achava o amadão, né, o queridão, porque podia encostar, Jesus falava a linguagem de amor dele, né? Quando viu Jesus glorificado, caiu como morto, né? Então é um Jesus poderoso, um Jesus glorioso. E lá no Apocalipse fala: eu repreendo a quem eu amo, ser zeloso se arrepende, o morto será vomitado, venho sem demora, e se você vencer, você vai dar as coisas. Se você perder, se você não emendar os seus caminhos, o que está ruim, o que eu estou te corrigindo aqui, você vai perder o direito à árvore da vida, e etc. São várias maldições, né? Então, esse Jesusinho que vocês pregam, Papai Noel, um Jesus meio, né, que não existe, é o Jesus que pregou para Eva lá o Evangelho da 66. Tem 3 meia, um monte de besta aí escutando, 666, que é o Evangelho do Homem, o Evangelho de São Barilov, e ele enganou 1/3 dos anjos, está enganando muita gente, né? Tomar cuidado. Um claro aviso do seguinte: olha, daqui para frente é só para baixo, tá? Mas tem de bom ânimo, né? Ou seja, olha, apesar de que o mundo é mau, apesar de que vai ter sofrimento, calma, tô contigo, tá bom? Então, beleza, as pessoas têm doenças, mas falar que aquilo é devido ao pecado é só uma lógica cristã. Tudo de sofrimento é devido ao pecado. Isso não quer dizer que a gente não tenha que estudar a causa orgânica daquela doença. Então, cristianicamente falando, o ser humano só é passível de ficar doente graças à queda do homem em Adão. Quer dizer que a gente nunca mais vai estudar os efeitos da gripe? A gente não vai mais estudar a varíola? A gente não... Na verdade, a gente só vai parar de morrer quando tiver direito a comer da árvore da vida, né? Porque antes a árvore da vida era uma escolha e agora ela é um direito daqueles que vencem o deserto dessa vida depois que saem do Egito do pecado, e a gente vive nessa vida derrubando as carcaças pecaminosas, incrédulas, murmuradoras e etc. E vai entrar só um povo, uma nova geração, um novo povo transformado à imagem de Jesus, assentado com Cristo à direita de Deus. É esse povo, né? Então... eu tô esquecendo tudo que ele fala, porque eu fui falando em cima. Acho que eu tô mais velha do que imaginei que eu estivesse. Desculpa, Felipe. Não vai mais estudar o Covid, a gente não vai mais estudar câncer. Ah, não, a pessoa tá doente é porque... É verdade, a morte não existirá somente lá. Nós perdemos o direito à árvore da vida, tem lá as espadas flamejantes lá, tá tudo... Eu tenho um livro de cultinho doméstico para crianças, a árvore da vida, e sai bem aqui no Brasil e lá fora, porque eu falo sobre isso. Ai, cruzes. Então, a árvore da vida, só a gente vai ter o direito de comer da árvore da vida e nunca mais morrer, né? E lá no céu não vai ter maldição, doença, enfermidade, morte, etc. Por enquanto, a vida, inclusive, foi abreviada, né? As pessoas... lá na época de Adão, antes de Abraão e tal, viviam 1000 anos, não sei o que lá. E aí foi sendo abreviado, depois de Noé foi para 120 anos, agora está em 70, alguns vão mais para, né? Passou dos 70 em fase canseira, então a vida está sendo abreviada os dias também. Deus lá, depois do dilúvio, que não ia destruir mais, porque o desígnio do coração do homem era mal desde a sua meninice. E é verdade, porque pega aquele seu bebê bem bonitinho, que nem anda ainda, quando a mãe fala não, esse bebê lindo, querido, cheiroso, cheirando Johnson, todo arrumadinho, é o amor da sua vida, ele vai meter os 5 dedos no meio da fuça, quando você disser não, e ele vai tomar um susto, e você também. Então, por quê? Porque ele tem essa semente que não pode ser contrariada, né? É focado no homem, é o 666, homem, homem, homem.
Então, é tudo focado no homem, né? Como se fossem três deuses. Lá em 1 João 5 vai dizer que são três que dão testemunha no céu: o Pai, o Filho, que é a palavra, e o Espírito, na profecia. Esses três são um. E aí vem Satanás e pega o corpo, a alma e o espírito, tudo que se relaciona a isso, e foca totalmente no homem, centraliza no homem. Este já é o evangelho da 666, que é o evangelho do cavalo branco, que prega uma paz que não existe, porque impunha um arco sem flecha. Não tem objetivo, não alcança nada, né? Quem fez paz usou uma lança, que foi o sacerdote Finéias, né? E ele usou uma lança contra Cosbe e um outro fulaninho do acampamento que estava prostituindo-se no meio do arraial. E ele, com a sua lança, um sacerdote usando de lança, atravessou os dois, e Deus disse: ele aplacou minha ira, desviou meu furor e fez paz comigo, então eu vou fazer uma aliança de paz com ele. A paz, ela é fruto da justiça, e a justiça é de Deus, né? Quando a justiça impera, o amor se alegra e a paz se estabelece. Eu tenho um livro chamado A Paz de Finéias, que fala bem sobre isso, sobre os dois Finéias. O Finéias, eu não vou dar spoiler, é bem legal e fala sobre isso. Vai falar sobre relacionamento de pais e filhos, como se consegue a paz na família, sobre Jó um pouquinho, tem umas coisas lá. Porque o homem é pecaminoso, e aí a gente fica doente. Ah, eu sei, mas será que as pessoas em Cristo, lá na época de Cristo, será que elas já não iam no médico? Será que elas não iam atrás de... Gente, assim, Lázaro morreu, ressuscitou depois de 4 dias e morreu de novo, né? Paulo falava para Timóteo: toma vinho por causa das suas muitas enfermidades. Ele falou: ora, abençoa. É bem lembrado, filha, bem lembrado. Bem lembrado, Gabi. De ajuda humana. Tá, eu sei que eu tô ocupando muito tempo aqui de vocês, vamos voltar pro vídeo, porque ela falou um argumento aqui que é o principal argumento do vídeo dela, porque dentre todas as falácias argumentativas que ela citou anteriormente, essa é a maior das falácias argumentativas. Deus não é importante o suficiente para lidar com problemas do ser humano. Ela alega que isto daqui... Gente, Deus não é mágico, ele deixou uns aos outros, né? Por que Jesus mandou a gente lavar os pés, a gente orar uns pelos outros, não deixar o outro desistir? Deus, você acha que Deus faz tudo e você não faz nada, você pode quebrar tudo, não tem compromisso com nada? É o evangelho da besta, da geração da fé e tulipas, é bem nítido. Não só aqui no Brasil, como lá fora. A gente tem uma atuação lá fora também com a Igreja dos Desigrejados no Brasil e lá fora, e o movimento hashtag mais Bíblia, menos teologia, e o hashtag paz para quem é da paz. Porque a paz só se estabelece para quem quer implantar o reino de justiça. Os pacificadores são os filhos de Deus. Os filhos de Deus implantam o reino de Deus, que é um reino de paz, alegria e justiça. Não há paz sem justiça, tá bom? O fruto da justiça será a paz, diz Isaías. Aqui, inclusive essa imagenzinha aqui é do Canva, eu conheço muito lá da universidade. Olha só, essa frase aqui é um argumento direto para as pessoas procuram terapia porque elas estão alegando que Deus não é o suficiente para lidar com seus problemas. Só que você não tem, moça do Feito Lipas, como usar esse argumento eximindo outras áreas da saúde. Porque psicologia é também uma área da saúde. Portanto, você não tem como isolar esse argumento só em um tipo de sofrimento humano. Você, obrigatoriamente, logicamente, você tem que atribuir este mesmo argumento a outras áreas. E, portanto, a gente poderia citar que as pessoas procuram. Você vê... Ai, desculpa, Felipe. Fisioterapeuta. O próprio Jesus curou um cego de uma forma e outro ele fez lodo, né? Cuspiu na terra, fez uma laminha ali e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Jesus cura todas as enfermidades, o castigo, são aquelas do castigo que nos traz a paz. A enfermidade,
Gente, a gente adoece com o pecado tira a paz da gente, o pecado corrói os valores, o pecado te separa de Deus. Ah, mas Jesus já religou, mas se você não permanecer nele, você vai ser tirado da videira e vai deixar secando no cantinho. João 15. Jesus disse: vocês me amam, então guardem as minhas palavras, assim como eu guardo os do Pai. Aquele que me ama guarda as minhas palavras, logo quem não me ama não guarda. João 3,16 é um ponto, João 3,36 é outro ponto. Então, enviados ausentes, o livro que a gente escreveu, a paz de Finéias, a ira vindoura, aos santos, incluindo você, se é possível ser santo ou não, o Deus que sente, a alma de um Deus, é também um livro que a gente escreveu. Então, o que mais, Gá? Acho que por enquanto esse seria uma boa, né? E o Deus de Jó, acho que pode ajudar também. Eu recomendaria esses aí. Nutricionista, o fonoaudiólogo, o enfermeiro, o médico. Por quê? Porque Deus não é suficiente para lidar com os problemas humanos. Na verdade, Deus deixou os seres humanos também para cuidarem uns dos outros, né? E o discipulado, volto a dizer, a gente está com um projeto aí de discipulado, tem 2 vídeos no meu canal com uma pincelada no assunto, que é o que está faltando também. E lavar os pés, ter comunhão, abrir coração, que as pessoas não querem mais abrir, rasgar o coração, né? Elas querem se esconder, como Adão fez, né? Quando ouviu a voz do jardim, percebeu sua nudez, seus problemas, né, que até então ele não percebia, ele teria que ter confessado ou esperado Deus chegar, porque Deus vinha todo dia, na virada do dia, né? Ele podia ter falado: ué, esse papo com a tua serpente, uma colega de trabalho, chamava a vizinha, tá estranho, vamos esperar o pai chegar, que daqui a pouco ele chega na virada do dia, a gente pergunta, assim, né, quem é essa? Mas ele não guardou o jardim, ainda comeu o fruto, depois culpou a mulher, fez só uma atrapalhada, né? Na verdade, eu até vou botar ela falando isso de novo, porque ela cita uma coisa ainda mais preocupante. Ela fala que isso é dito em toda sessão de terapia. Se eu não tô louco, eu acho que ela falou isso. Vamos lá, rapidinho. Em toda sessão de terapia. Que é a afirmação que é feita em toda sessão de terapia, que diz que Deus não é importante o suficiente. Nunca. Eu fiz 1 ano de terapia, minha filha fez 1 ano, né, filha? Pelo contrário, eu discutia sobre Bíblia com a minha psicóloga. Ela usava a Bíblia também, muito melhor que muito pastor por aí. Porque onde os pastores falharam em usar a Bíblia para apaziguar os nossos, para resolver nossos problemas, ela foi bem certeira. Sim, eles consideravam, prestavam muita atenção, nenhuma delas era cristã. Elas não eram, mas a minha tinha um passado do cristianismo, então ela tinha conhecimento para debater comigo. E a maioria das mulheres que sofrem violência, que estavam lá, porque a gente fez terapia individual, eu e a Gabriela, cada uma com a sua psicóloga, que eram diferentes, durante 1 ano, uma vez por semana, e fizemos terapia em grupo aos sábados, né? Com outras mulheres. E o que tem de mulher de igreja não está escrito, viu? Então, por causa disso, a gente fez o projeto Rasga o Teu Véu Igreja, que é baseado na mulher da cidade de Abel, da Bíblia, tá na Bíblia, viu? Caso vocês não tenham lido ainda. Para lidar com os problemas do ser humano. Olha só, vou dar um exemplo prático, tá? Semana passada eu estava de plantão no ambulatório de doenças inflamatórias intestinais. E eu estava ali atendendo uma moça, estava eu, né, como estagiário de psico, a estagiária de medicina e o estagiário de nutrição, e nós ali em atendimento compartilhado, porque é uma equipe multidisciplinar, nós estávamos atendendo uma mulher com retocolite ulcerativa. Eu não falei sobre Deus, eu falei sobre higiene do sono, porque ela dorme meia-noite e acorda às 3 por causa de... Muito importante a higiene do sono, né? Deus criou a higiene do sono, não é mesmo? Deus podia fazer o sol não se pôr de uma vez, o sol se pôr de uma vez, mas ele foi baixando as luzes, né? Deus foi baixando o sol, depois fica aquele escuro, depois começou uma estrela aqui, uma estrela ali, com aquele clarão, igual o celular da gente, que não deixa a gente dormir. Então, quem inventou a higiene do sono foi o próprio Deus.
quando ele fez o sol se pôr devagar, começar a se pôr e ter aquele processo, né, de baixar a luminosidade, entrar aquele friozinho para a gente dormir, que é à noite, né, quando a noite cai, bota a lua e as estrelas com aquela pouca iluminação, com aquela coisinha, para a gente ir chegando naquele soninho, né? Depois de madrugada tem aquele orvalho gostoso que revigora e a gente consegue acordar e o sol vai nascendo aos poucos. O criador da higiene e do sono foi o próprio Deus. Ele estabeleceu tudo, 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 tudo. Preciso me reconciliar com Deus, que eu tô com uns problemas com Deus, pai. Eu tenho problema com o pai. Vai. De dores e consegue voltar a dormir às 5 para sair para trabalhar às 6:30 da manhã. E logo o sono é um problema crônico na vida dela, que por sua vez aumenta o estresse, que por sua vez é um gatilho muito conhecido na literatura sobre doenças inflamatórias intestinais. Falar sobre higiene do sono, então, em psicoterapia, né, em atendimento psicológico, é falar que Deus não é suficiente? Porque assim, talvez você não saiba, mas em psicoterapia só se entra no assunto religião quando o paciente traz esse tema. E quando o paciente traz esse tema, você pode falar desse tema com o paciente por uma simples razão, porque o paciente trouxe. É importante, e elas nos ouviam, não nos julgavam, né? Sim, é o que aconteceu, sim. Eu não vou dar nomes, eu não tenho permissão, né? Não sei se elas querem ser mencionadas, mas eu citava a minha fé, minhas crenças, a base e tal, e ela conversava comigo sobre, nunca me falou, é que elas tinham outras filosofias de vida também, que ela também se colocava, me fazia pensar em algumas outras coisas, abria o meu entendimento, me ajudava a ir um pouquinho além, que eu estava muito, né? Nossa, eu recomendo e morro de saudade. Eu quero muito, Fátima, o dia que eu tiver, aí falei o nome, eu vou te buscar. Né? Porque para mim eu sinto muita falta. É que eu tive que parar porque a gente estava numa seita aí. Meu Deus. Vai, segue. Então é assunto para outra hora. E porque, olha só quem diria, a religião faz parte da vida do paciente. A sua fé, a sua cosmovisão é literalmente a forma como ele enxerga a existência, o mundo, a si mesmo, as coisas, os seus comportamentos. E, portanto, você vai ter que trabalhar incluindo isso na lógica terapêutica. Então, o cara chega para mim e fala, na terapia, vamos supor que eu sou um terapeuta ateu, fala, eu sou cristão. Que otário. Não. Porque senão não existe terapia. Um dos 3 pilares da terapia, do ambiente terapêutico, que eles são empatia, aceitação positiva incondicional e congruência. Empatia. Você, psicólogo, você, psicoterapeuta, você tem que o tempo inteiro tentar se colocar no lugar do paciente. Aceitação positiva incondicional. Não interessa o que ele te fale, você vai ter que aceitar sem julgamento. A pessoa vai falar, você não pode julgar, porque ela tem que estar num ambiente livre de julgamentos para que ela possa expor o que ela tem para expor. E a partir daí, um conteúdo de verdade, um conteúdo sincero vem e vocês podem trabalhar. Se a pessoa não se sente livre para poder botar para fora o que ela tem que botar para fora, vocês nunca vão trabalhar o que tem que ser trabalhado, porque ela nem tem... Essa terapia em grupo comigo não funciona. Eu não tenho... não funciona. Não sei se eu não entendi o propósito, mas eu prefiro a individual. Em você. E terceiro, congruência. Ela não vai fazer terapia, não existe... Você gostava da em grupo? Eu aumentava meu repertório só, mas é mais confortável uma individual. Eu também prefiro, Deus me perdoe. Talvez eu não tenha entendido o processo, mas eu prefiro individual. O processo é sua identificação. Então eu tenho problema de me pôr no lugar do outro, acho que é um autismo. Sério. Terapia num ambiente que é incongruente com seus valores. Ou seja, você é cristão, você fala, eu sou cristão, e o psicólogo ri da tua cara. Tô brincando, eu fiz uma piada, tá? Vou ter que cortar essa parte. Isso vai rolar, tá? Então, você não ficaria ali e, na verdade, ninguém recomendaria você ficar ali, porque não existe... Não vou cortar nada.
seria a relação terapeuta-paciente. Então, você não conferir no psicólogo, você não ia fazer o que ele pedia e ele não ia conseguir aplicar técnica nenhuma contigo, porque não existe confiança. Tá? Então, esses são os 3 pilares do ambiente terapêutico. Empatia, aceitação, positivo e incondicional. Então, se o paciente fala, cara, eu não sei, é um desejo que eu tenho, eu gosto de chutar pombos na praça. Tudo bem. Sem problema. A gente vai tratar isso para ele parar de chutar pombo na praça. Mas eu não vou olhar para ele. Que, cara, você chuta pombos? Porque daí o cara vai se sentir julgado. E lá fora, no mundo real, ele já é julgado. Isso acontece. A gente tinha muita liberdade de dizer e também a gente era levado à autorresponsabilização também, muitas vezes. E os nossos sentimentos eram checados, a gente era confrontado com as nossas motivações, pelo menos comigo foi assim, né? Comigo, a minha mãe identificava os problemas que eu estava em dificuldade e me dava ferramenta para resolver. Né? O meu caso já é ampliar um pouco, entender minhas motivações, as coisas, né? O que eu brinquei aí do autismo, assim, é que eu gosto muito de falar, e na terapia em grupo eu tenho que ficar quieta. Às vezes não dá tempo pra gente. Não dá tempo, Exatamente. Então elas têm que administrar. Eu me sentia, como eu gosto de falar, né? Eu me sentia sem liberdade um pouco, mas é só isso, tá? É uma piada de mau gosto, eu peço desculpas, fui infeliz no meu comentário anterior. Mas e no discipulado isso também acontece, essa liberdade, né, da gente com o discípulo, muitas coisas de você guardar segredo também, né, muita gente confia em você, o coração, a abertura, e o discipulador muitas vezes sai falando para todo mundo, vou orar pelo fulano, né, que o fulano está precisando de oração, e não é isso. Quem se abre com você, se abre com você, escolheu você para se abrir, então você seja fiel, seja leal, né, com essa pessoa, como discipulador também é importante. Eu quero entrar muito no discipulado. Eu sei que eu estou misturando os assuntos, o Felipe vai ficar bravo comigo se um dia ele ouvir isso, mas o discipulado tem feito falta na vida dos crentes aí, senão porque esse evangelho do YouTube, Deus não está na internet, eu estou escrevendo um livro sobre isso, e os filhos de Alexa também, e Deus está no relacionamento de 2 em 2, ele envia de 2 em 2. Você pode até ter os 12, mas para transfiguração são poucas pessoas que você leva, que podem ver aquilo espiritualmente que tem condição. Os outros ficam na mesa, os outros recebem pão e peixe, é assim. Então, eu tenho sentido falta. Eu estou emendando terapia com discipulado porque muitas coisas, se tivesse um discipulado decente, né, a gente não veria tanto. É uma pena. E o julgamento no discipulado é uma questão muito importante, né? Você pode instruir em justiça, mostrar a falha do teu irmão, porque às vezes ele não está vendo como discipulador, mas você não pode julgá-lo assim, no sentido de se escandalizar. Na verdade, é o contrário. É o discípulo que não pode ter em você motivo de escândalo. Você não pode escandalizar o seu discípulo. Agora, a ovelha pode escandalizar a pastora à vontade, né? Ovelha, né? Então, eu brinco, ovelhas nunca me escandalizam. Quem me escandaliza seria o líder que estaria aos meus pés. Que a liderança na igreja está aos pés, porque sobre nossa cabeça nós temos a palavra, disse Jesus para Pedro, né? Vindo para terapia para poder trabalhar isso, para poder resolver isso. Então aqui ele tem que poder falar de uma forma que ele sabe que essa conversa não vai sair dali e que essa conversa vai se ater ali, a gente vai resolver ali, tá? Então esse é um dos pilares da terapia. Agora, essa ideia de que se fala em toda a sessão de terapia... Eu passei um ano... Não, isso não existe, não. Não existe, né, filha? Nunca ouvi essa frase. Não. Você ouviu essa frase que ela disse que Deus não é suficiente? Não. Não, eu também nunca ouvi. Eu fiz um ano de terapia, uma vez por semana, na individual, e fiz a coletivo, com psicólogos diferentes. Nós passamos por 5. Não tive esse problema, nunca tive essa questão. É a primeira vez que eu ouço falar dessa senhora que claramente essa menina não fez terapia e o evangelho dela e o material dela é de ouvir falar, não é testado. A nossa fé, ela tem que ser mais refinada que o ouro. O que é isso? Ela passa pelo fogo, pelo teste.
Você tem fé? Ótimo, vou testar. Foi o que Deus fez com Abraão. Né? Lá em Tiago, acho que é Tiago ou Tito. Eu confundo as pessoas, eu estou ficando velha, eu confundo os nomes. Eu chamo Cássia de Carla, então é o Tiago, é o Tito. Deus fala que você vai ser testado, a sua fé é provada. Como fogo, mais preciosa que o ouro puro, dizia o apóstolo Pedro nas suas cartas. Então, nossa fé é testada. E essa menina claramente não tem uma fé testada. O evangelho dela, a base dela de ouvir falar é de conceitos, de quem achou, de quem viu, e não é uma fé nos profetas, nos apóstolos, nos salmos, como diz. Acompanhe nosso canal e faça parte desse projeto. Afinal, a eternidade é o fim que desejamos, certo?